Mais uma vez, convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Leiamos do versículo 18 ao versículo 20. Mateus capítulo 28. Convido a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Diz assim o texto bíblico. Assim fala a palavra do Senhor. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes tenho dado. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que mostra-nos o que precisamos fazer para cumprirmos, para Te obedecer, para cumprir aquilo que o Senhor iniciou há 2000 anos atrás. Pai Celeste, encoraja o Teu povo, desperta os nossos corações, ajuda-nos a cumprir a Tua vontade. E fala aos nossos corações esta noite através da Tua palavra. Motiva-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Como eu falei, amados, falaremos do porquê cumprir a missão, porquê cumprir a grande missão da igreja. Quando o Senhor Jesus Cristo falou para irem fazer discípulos de todas as nações, Ele falou para a sua igreja. Ele começou a igreja, havia somente 120 pessoas, quando Ele foi ressuscitado. Missão não é um projeto de homens, não é um projeto humano apenas, nem é simplesmente uma atividade religiosa. A igreja precisa fazer uma atividade para mostrar que está viva, para motivar o povo. Não, missões não é uma atividade religiosa. Missões são o coração de Deus pulsando pelo mundo. A paixão de Deus por cada ser humano. E assim Ele recomenda à igreja a dar continuidade àquilo que Ele iniciou. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, deixou uma ordem sagrada. E esta ordem é para cada um de nós. Cada pessoa que faz parte da igreja de Cristo Jesus, Ele deixou esta ordem. Quando Ele diz: ide, façam discípulos de todas as nações. E esta ordem, ela ecoa até hoje. Ela não há um tempo determinado em que você tem que parar, a não ser quando Ele voltar. Não podemos achar que já cumprimos a tarefa ou que já fizemos o suficiente e agora temos que deixar outros fazer. Não podemos pensar assim. Agirmos aqui, fazendo o que o Senhor Jesus Cristo nos conclamou a fazer, que Ele deu-nos esta ordem. Nós estamos assim obedecendo quando nós estamos. E sairmos das quatro paredes. É muito confortável simplesmente nós estarmos aqui todos os domingos e nas quintas-feiras. Enquanto o mundo lá fora está sedento pelo Evangelho, nós podemos experimentar isso quando nós saímos lá para o mercado. Eu estava falando hoje com o irmão Braga, com o evangelista Braga,
que nós precisamos cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração de uma vez por mês, irmos ao mercado e fazermos o culto antes de abrir, até mesmo antes de abrir os boxes. Ali as pessoas andam para um lado e para o outro, e você não vê quem não foi, não pôde perceber, não viu a sede daquelas pessoas que nos assistiam. Nenhuma recusou-se a ouvir o que tínhamos a fazer. Alguns tinham pressa, mas mesmo assim parou para nos ouvir. Então nós não podemos de forma nenhuma ignorar as necessidades ou a necessidade deste povo de ouvir a respeito do Evangelho. Fazemos missões porque é um mandamento, é uma ordem. Cabe-nos simplesmente obedecermos. O ide de Jesus não foi uma sugestão, não foi, mas um mandamento real e eterno. Ele nos confiou a missão de continuar a obra que Ele começou. Ele veio dos céus, transmitiu aquilo que Ele trouxe dos céus, e deu a ordem para aqueles que ouviram, experimentaram, a continuar aquilo que Ele começou. Precisamos dar continuidade. A igreja que não evangeliza, adoece espiritualmente. A igreja que não faz missões, não pode ser chamada de igreja. Porque nós somos chamados para servir. Nós somos chamados não para ficar debaixo de um teto ou entre as quatro paredes, mas nós somos chamados para ir. Porque na verdade no original é enquanto você vai, ou você indo, faça discípulos. À medida que você vai vivendo neste mundo, você vai fazendo discípulos. E Ele nos chamou para sairmos, para servirmos e para semearmos. Fazer missões é responder com obediência ao chamado do Mestre Jesus. Nós não podemos simplesmente dizer que vamos. Nós temos que cumprir aquilo que Ele nos mandou fazer. Gente, há muitos perdidos caminhando a passos largos para o inferno. O nosso Brasil está mergulhado em violência. Ontem à noite eu estava observando São Luís, o governo federal está mandando a Guarda Nacional para lá, porque as pessoas tiveram que deixar de ir para as faculdades, até as escolas primárias foram fechadas. E a mudança disto só é através do Evangelho, não há outro meio de mudar a situação do nosso Brasil. E missões nacionais, com o tema Minha Pátria para Cristo, nós não podemos simplesmente ficar nas palavras, não podemos. Nós temos vivido de modo obediente ao ídolo de Cristo Jesus. Quantas pessoas você já influenciou a aceitar a Cristo? Ou tenho simplesmente me calado diante deste mundo que clama por esperança? Cada cristão, cada crente é uma chama missionária. Cada crente deve ser esta chama missionária. Onde Deus o coloca, em qualquer lugar, como eu falei ainda agora, no trabalho, na escola, ou mesmo em casa, não importa onde você estiver, ali há pessoas carentes. Ali há pessoas que ainda não conhecem a respeito da salvação. Todos os lugares onde nós nos encontramos. Então não podemos nos calar.
Cada crente deve ser essa chama, onde Deus o colocar, na escola, no trabalho, na vizinhança, na academia, em todos os lugares. Aonde nós estivermos, ali é o nosso campo missionário. Nós podemos fazer diferença. Cumprir o mandamento de Cristo é transformar lugares comuns em lugares, em territórios de graça, em lugares onde o Senhor se manifesta e salva pecadores. Lugar de graça, lugar de salvação. Por que fazer missões? Fazemos missões porque há vidas sedentas por salvação. Talvez eles nem saibam que precisam de salvação. É aí onde nós precisamos alertá-los, nós precisamos levá-los ao entendimento a respeito, porque o Deus desse século, que é Satanás, cega o entendimento das pessoas. E nós vivemos em uma nação de contraste. Nós vivemos num Brasil, embora muito extenso, há muitas contradições. É um país cristão que vive em guerra contra si mesmo. Tanta beleza no Brasil, mas também tanta violência, tanta dor. Há lares, muitos lares destruídos. Há muitos corações feridos. Pessoas que nunca ouviram claramente, de maneira agradável, a respeito de Jesus Cristo. De maneira atraente. O nome de Jesus, para que possam invocá-los. Para que Cristo habite em seus corações. Queridos, há um vazio que só Cristo pode preencher no coração de muitas pessoas do nosso Brasil, inclusive muitos que se dizem cristãos. Muitos que estão vivendo como se Cristo é simplesmente mais uma religião. Mas Cristo é a única religião. Porque a palavra religião vem do grego religare, ou religar aquilo que foi desligado. O homem foi desligado do Deus eterno, ainda no jardim por causa do seu pecado, e Cristo Jesus é o meio pelo qual pode religar o homem a Deus de volta. E somente através do cristão, daquele que um dia aceitou Jesus Cristo pela fé, o pecador que não conhece Cristo ainda como Salvador, pode aceitá-lo. Em Romanos capítulo 10, versículo 14, diz o seguinte: mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a respeito dele? E como ouvirão se não houver? Como ouvirão a seu respeito se ninguém lhe falar? Queridos, nós somos a esperança daqueles que ainda não ouviram de maneira clara a respeito da salvação. Nós somos esta esperança. Quando uma vida é alcançada, o céu se alegra. Quando uma vida é alcançada, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Há valor. E a missão da igreja se cumpre quando nós
levamos o Evangelho aos corações de maneira que vidas sejam transformadas. Nós temos olhado para o nosso país, para o nosso Brasil, com compaixão, ou simplesmente temos reclamado? Nós temos reclamado do governo, nós temos reclamado da segurança, nós temos reclamado de tantas outras coisas, mas o que temos feito para mudar essa realidade? Porque só o Evangelho pode mudar. Só aquilo que nós conhecemos, que o Senhor Jesus Cristo já deu aos nossos corações. E no texto de Mateus capítulo 28, no versículo 20, ele diz: ensinando a esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu já tenho lhes dado, a tudo aquilo que nós já conhecemos. Nós temos olhado com compaixão para o nosso Brasil? Ou temos sido simplesmente insensíveis aos acontecimentos? Missões começa com o olhar e se completa com a ação. Missões começa com o ouvir a respeito do nosso compromisso e conclui-se com aquilo que nós fazemos. Nós precisamos orar um pelo outro, nós precisamos orar pelo nosso Brasil, nós precisamos orar pelas igrejas, principalmente pela nossa igreja, para que nós não somente entendamos a responsabilidade nossa, mas assumamos essa responsabilidade de fato, de verdade. Para que o nosso Deus alegre o seu coração, é necessário que nós entendamos e façamos aquilo que é o nosso dever, que é a nossa obrigação. Para encerrarmos, fazer missões é participar do projeto, ou do projeto que é do Deus eterno, ou também do próprio sonho de Deus para este mundo. Que a igreja cumpra aquilo que Ele ordenou, que a igreja cumpra aquilo que é nossa obrigação. Vermos o nosso Brasil rendido aos pés de Cristo Jesus é o desejo do coração de Deus. Cada campanha de missões é visando esse propósito. Certo, as igrejas têm trabalhado, mas ainda tem sido insuficiente para a transformação de muitas vidas que precisam ser alcançadas. Ainda tem sido insuficiente, e nós precisamos ainda não nos calarmos. É obedecer, amar e agir. Cada gesto, cada oferta, cada oração é uma semente que frutifica. E nós não podemos parar. A nossa campanha de missões encerra-se no primeiro domingo, ou no segundo domingo de novembro, se não me engano. Segundo domingo de novembro. Então nós temos ainda muito a fazer. Embora esta seja a última mensagem falando sobre missões neste ano, ou missões, enquanto a campanha de missões nacionais, mas ainda precisamos ofertar e orar pelos missionários. Os missionários precisam das nossas orações. A nossa junta de missões nacionais precisa das nossas orações. Somos nós a esperança do nosso Brasil, o povo de Deus que conhece e que vive o Evangelho da salvação. Se nós não fizermos a nossa obrigação, o mundo está perdido.
e o Senhor cobrará de cada um de nós a responsabilidade que Ele nos deixou. Que Deus em Cristo nos abençoe. Graças te damos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos privilegiou com esta ordem, de levarmos a Tua palavra, de levarmos o Senhor aos corações carentes, necessitados, sedentos por salvação. Que nós não venhamos ignorar, Senhor, que não venhamos ficar indiferentes, mas que o Senhor incomode os nossos corações, de maneira que não somente desejemos, mas que façamos com que pessoas que ainda não te conheçam, a te conhecer e aceitar a ti como Senhor e Salvador. Guarda o teu povo, Senhor, continua operando na tua igreja e que o Senhor continue se manifestando aqui no meio do teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém.